Deus, Deus ele se faz presente nessa live, viu? Pode ficar aí que coisas grandes e poderosas ele vai fazer na sua vida, viu? Glória a Jesus. E agora eu vou ler aqui, que Deus colocou no meu coração aqui. Se você tiver uma Bíblia aí, meu irmão, acompanha aí em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. É em Mateus capítulo 4, viu? Deus ele é poderoso na sua vida para curar, para salvar, para libertar, para transformar. Crê no seu Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Assim diz a palavra de Deus. Deus ele é santo na guerra, ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E ele diz para você nessa tarde: aquietai-vos e saber que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Então eu vou ler aqui em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, que diz assim o título: A tentação de Jesus. Se você quiser acompanhar aí na sua casa, abra a sua Bíblia Sagrada e acompanhe. Mateus capítulo 4, que diz assim a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não atentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e os serviram. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus, aqui nos fala em Mateus capítulo 4, nos fala da tentação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Para que ele foi conduzido ao Espírito ao deserto? Para ser tentado pelo diabo. E diz a palavra de Deus que ele, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Você imagine, você no deserto com fome, sem comer e sem beber. 40 dias Jesus passou no deserto, sem comer e sem beber. Você imagina Jesus no deserto. Creio eu que ele estava com fome, creio eu que ele estava de noite com frio. De dia era calor e de noite eu creio que era um frio tremendo que fazia no deserto. Você imagina você no deserto com frio e com fome. E a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E 40 dias e 40 noites ele não comeu coisa alguma. E diz a palavra de Deus que quando acabou a tentação, quando acabou a consagração de Jesus do jejum, teve fome. E diz a palavra de Deus que chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então ele pegou, jogou uma seta maligna, querendo jogar uma seta maligna na mente de Jesus, dizendo: Se tu és o Filho de Deus, querendo confundir. Mas a palavra de Deus diz que Jesus disse-lhe: Também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que quer dizer? Ouvintes da palavra de Deus, que nem só de pão você vive, nem só de trabalho você vive, mas você vive da palavra de Jesus Cristo, você vive da palavra de Deus. E diz a palavra de Deus que naquela mesma hora Satanás transportou Jesus para o pináculo do templo e mostrou o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que não atropece o seu pé em pedra. Então ele botou ele no pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Sabe por que ele quis que Jesus lançasse de lá de cima para baixo? Porque como um dia Satanás caiu do céu, a Bíblia não diz, eu estou falando com meu pensamento. Ele queria que Jesus Cristo caísse como ele caiu um dia, mas jamais que o Filho de Deus vai cair para Satanás. Você está entendendo o mistério? Satanás caiu do céu, foi expulso do céu. Como ele caiu do céu, ele queria que Jesus Cristo caísse lá de cima. Mas ele disse, também está escrito, não atentarás o Senhor teu Deus.
E novamente Satanás transportou a ele por monte muito alto e disse-lhe, lhe mostrou o reino do mundo e a glória deles e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então ele disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás. E diz a palavra de Deus que os anjos chegou e o serviram. Então o que quer dizer com isso? Satanás, ele oferece prato, ele oferece as coisas do mundo para que nós venha cair. Ele oferece as coisas que estão no mundo. Tudo isso é passageiro, tudo isso vai ficar. Ele vem oferecendo prato que não agrada a Deus, para você cair na tentação. É por isso que a palavra de Deus diz, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando que nem um leão, buscando a quem possa tragar. Satanás, ele quer tragar a sua vida. Satanás, ele quer tragar a sua alma. Aceita Jesus Cristo, você que não é crente, que Deus, ele quer lhe usar, Deus, ele quer lhe transformar. E assim eu agradeço a rica oportunidade e vou passar aqui de volta para o meu primo, no nome de Jesus.